Olá! Glória a Deus! Louvado seja o nome do nosso Senhor. O nosso Senhor, Redentor, Salvador, o nosso Deus poderoso. Glorificado seja o nome de Jesus, aquele que morreu por nós, aquele que veio ao mundo em carne e em sangue. A palavra que se fez carne e habitou entre nós. Morreu na cruz para nos salvar e pagar o preço pelos nossos pecados. Jesus, o Filho de Deus, aquele que ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, da onde ele virá nos buscar para o seu reino de luz. Aleluia! Glória a Deus! Como é que você está? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Sim, tudo na paz, tudo tranquilo, mesmo que você esteja passando por todo tipo de dificuldade, você pode ter paz. A paz que excede todo entendimento, a paz que vem de Jesus, a paz daquele que está no controle de todas as coisas, aquele que venceu o mundo. E quando nós estamos nele, nós somos mais que vencedores, porque nós também vamos vencer todas as nossas dificuldades, todas as nossas lutas, nós também vamos vencer, se nós andarmos em Cristo Jesus. Se nós estivermos firmes na presença de Deus, buscando um relacionamento com o Pai, nós vamos passar e vencer para a honra e glória do nosso Deus. Em falar em vencer, em falar em problemas, em tribulações, deixa eu te perguntar, você tem tido medo? O medo tem feito parte da sua vida nesses tempos que nós estamos vivendo, nessas épocas que nós estamos vivendo? O medo tem feito parte da sua vida? Uma situação de crise, um problema, um desemprego, talvez uma desavença dentro de casa, uma doença, um diagnóstico ruim, um problema com os filhos. Você tem tido medo? Você tem sentido uma pressão, estresse, ansiedade, insegurança? Você tem sentido isso nesses dias que nós estamos vivendo? Deixa eu ler um trecho, uma passagem, uma parte da palavra de Deus com você e nós vamos conversar sobre essa questão do medo. E nós vamos pegar o exemplo de um rei de Israel que teve uma atitude e enfrentou o medo, confiou em Deus. E olha só o que aconteceu. 2 Crônicas, no capítulo 20, versículos de 3 a 28. É um trecho meio comprido, mas vale a pena a gente prestar atenção nele. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante desse templo, pois ele leva o teu nome e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão os amonitas, moabitas e habitantes dos montes Seir,
cujos territórios não permitisse que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como eles estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. E ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém. E o rei Josafá: assim diz o Senhor a vocês, não tenham medo e nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês nos encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, não desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Josafá então prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas descendentes dos coatitas e dos coreitas levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada, partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão e ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e de roupas, e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. No 4º dia eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje esse lugar é chamado Vale de Beraca. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas. O rei Josafá, ele é atacado, ele é ameaçado por um grande exército. E esse grande exército está colocando medo em Josafá. Josafá fica com medo. Ele sabe que ele não pode vencer, humanamente falando. Ele não pode vencer aquele exército muito maior do que o exército de Israel. Ele não poderia vencer. Mas então, o que Josafá faz? Qual a atitude que você tem quando você está com medo? Quando você está encurralado, quando você está acuado, quando você está com um problema muito sério nas suas mãos e você precisa resolver?
Um problema que talvez ameace a sua própria vida, como eu disse no começo. Um diagnóstico ruim de um médico, o desemprego. Qual a sua atitude? Olha só o que Josafá nos ensina. Sabe, esse trecho da palavra de Deus, ele nos traz um ensinamento sobre como nós devemos nos colocar diante de situações de crise, diante de problemas, diante de coisas que nós não temos condição de resolver e que nos causa medo, nos causa ansiedade. Olha só, primeira coisa, sabe, a forma como o rei Josafá reagiu quando se sentiu acuado e com medo diante de uma situação real de crise, traz lições valiosas. Primeiro, Josafá confessou o seu medo ao Senhor e pediu socorro. É o que a gente viu no versículo 3. Olha só, alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Josafá fez com que o povo se purificasse. Josafá consultou, orou o Senhor, ele foi dizer para o Senhor o que estava acontecendo. Ele foi falar para Deus o que estava ocorrendo, o seu medo, ele colocou o seu medo diante de Deus. Essa tem que ser a nossa primeira atitude. Muitas vezes nós temos falta de alguma coisa na nossa casa, nós precisamos de um dinheiro para pagar uma conta, para honrar algum compromisso e nós não temos. E em quase 99% das vezes, a gente não ora a Deus em primeiro lugar. A gente não busca o Senhor em primeiro lugar. A gente liga para os parentes, a gente liga para os amigos, a gente procura alguém que possa nos emprestar aquele dinheiro. Mas nós não oramos a Deus, nós não vamos ao nosso Pai, que nos dá tudo, que supre as nossas necessidades. Por quê? Porque muitas vezes nós não confiamos verdadeiramente em Deus. Muitas vezes a nossa confiança em Deus é só da boca para fora. Nós não confiamos em Deus. E isso rouba de nós as nossas bênçãos. Isso rouba de nós o agir de Deus na nossa vida, porque nós estamos confiando mais na nossa conta bancária, no nosso cartão de crédito, no nosso amigo, no nosso colega, no nosso parente, nos médicos. E a última confiança que nós temos é em Deus. Quando na realidade deveria ser justamente ao contrário. Quando nós estamos diante de uma situação difícil, impossível para nós, nós deveríamos entrar na presença de Deus e confessar para Ele: Pai, eu estou com medo. Olha essa situação aqui, Pai. Olha aqui, eu estou desempregado, está faltando comida na minha casa, os meus filhos estão com fome. Pai, olha essa situação, eu estou com medo. E foi justamente o que o rei Josafá fez. A segunda coisa que o rei Josafá faz, ele relembra os grandes feitos de Deus para com a nação de Israel. Ele relembra as coisas maravilhosas que Deus já havia feito na vida dele, na vida do povo de Israel. Olha só o que diz o versículos 6 e 7. Josafá orou: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Josafá se coloca a lembrar aquilo que Deus já tinha feito pelo povo de Israel. A palavra de Deus nos diz que nós devemos trazer à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. E é justamente o que o rei Josafá faz aqui. Ele traz à memória dele e do povo aquilo que dá esperança. Poxa, Deus já resolveu isso uma vez. E ele pode fazer de novo. Ele vai fazer de novo.
Isso é uma mistura de fé, de confiança, de certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Em terceiro lugar, Josafá ouviu com atenção as instruções do Senhor que foi dada através do profeta. Olha só o que está escrito lá no versículo 14 até o versículo 17, fala assim: Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: Escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês: Não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições e permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Quantas vezes nós estamos passando por situações difíceis e Deus coloca pessoas para estar ao nosso lado dizendo: olha, Deus está no controle. Deus vai trazer a solução, Deus vai dar a cura. Seja através dos médicos, seja através dele num milagre, Deus vai dar a cura. Nós precisamos aprender a confiar nessas pessoas, porque são profetas de Deus colocados sobre a nossa vida nesses momentos de crise. E muitas vezes nós não damos ouvido, o nosso desespero é tão grande que nós não damos ouvido ao que eles estão falando. Mas o rei Josafá ouviu o profeta e confiou naquilo que o profeta disse. Em quarto lugar, Josafá se ajoelhou diante de Deus, assumindo a posição de servo, e adorou ao Senhor, demonstrando sua confiança nele. No versículo 18, é o que fala isso aqui, olha só. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Quando Josafá ouviu a voz de Deus através do profeta, quando Josafá ouviu as palavras de Deus vindo através do profeta, ele se ajoelhou, ele se prostrou, ele se colocou em posição de servo, ele se humilhou debaixo da potente mão de Deus. E a palavra de Deus, ela nos diz que todas as vezes que nós nos humilharmos diante de Deus, ele vai nos exaltar. Deus não resiste àquele que se humilha diante dele. Deus não resiste a um coração quebrantado, um coração que se coloca diante dele para adorar. Então, veja bem, Josafá confessa o seu medo, Josafá lembra dos grandes feitos de Deus, Josafá ouve as instruções do Senhor e Josafá ajoelha-se diante de Deus, assumindo uma posição de servo e adorando o Senhor. Em quinto lugar, Josafá louva a Deus, juntamente com todo o povo, antes e depois da batalha. Nós vemos isso nos versículos de 21 a 28, aonde diz assim: depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército. Ele estava indo para a batalha. Ele nomeia as pessoas para louvar a Deus, cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Você adora a Deus no meio do seu problema? No meio da sua crise? No meio da sua tempestade? No meio da sua ansiedade, da sua tribulação? Você adora o Senhor? Ou você murmura dizendo: oh, onde é que está Deus que não olha para mim, que não me vê, que permite que essas coisas aconteçam?
Você tem uma atitude de adoração desde o início das suas lutas até o final delas? Olha só, quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Enquanto eles cantavam, Deus lutava a batalha deles. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa. Enquanto você estiver na presença de Deus, enquanto você estiver orando por pessoas, enquanto você estiver fazendo as coisas de Deus, Deus estará fazendo das suas coisas. Enquanto você estiver cuidando das coisas de Deus, Deus estará cuidando das suas. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, eles se destruíram uns aos outros. E olha, quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão e ninguém havia escapado. No versículo 26, a gente lê assim: no quarto dia eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Depois da batalha, depois da vitória, depois de pegar os despojos, eles se reuniram e louvaram ao Senhor. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram direto para o templo. Eles não foram para casa, eles não foram contar para os amigos o que tinha acontecido, não. Eles foram direto para o templo. E ao som de liras, harpas e cornetas, louvaram e engrandeceram o nome do Senhor. Essa tem que ser a nossa atitude diante do medo, assim que nós devemos nos comportar, assim que nós devemos nos portar numa situação de dificuldade, sabe? Confessar o nosso medo, confessar a nossa ansiedade, confessar que nós estamos dentro de um problema e não sabemos a solução. Lembrar dos grandes feitos que Deus já fez na sua vida, os livramentos que Deus já te deu. Ouvir com atenção as instruções do Senhor através dos profetas que Ele coloca na nossa vida. Ajoelhar-se diante de Deus, assumindo a posição de servo e adorar ao Senhor, demonstrando nossa confiança nele. Louvar a Deus, juntamente com todos que estão ao nosso redor, antes e depois do problema resolvido. Essas 5 coisas precisam estar na nossa atitude, no nosso dia a dia, na nossa forma de agir e de lidar com o medo. O medo, quando não é controlado, pode ser muito perigoso, pois é um sentimento que tem o poder de limitar e inibir as ações das pessoas. Porém, quando a gente encara de forma racional e objetiva, ele também pode ser um aliado, evitando que a pessoa se exponha a perigos reais, tornando-a mais cautelosa. Nós precisamos ter essas atitudes, como o rei Josafá nos ensinou aqui. Que essa palavra possa nos dar uma estratégia de como nós podemos agir nesses tempos que nós estamos passando. Como que nós podemos agir quando nós estivermos com medo, com ansiedade, quando nós estivermos, sabe, sofrendo uma pressão, quando nós estivermos estressados por causa daquilo que tem acontecido. Que nós possamos aprender com o rei Josafá, tomar essas 5 atitudes e possamos estar confiantes que Deus vai lutar as nossas guerras e vai nos dar a solução dos nossos problemas para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha.
Se você quiser e puder, assine o nosso canal, nos ajude. Nos ajude a mostrar para o YouTube que os vídeos aqui postados merecem ser distribuídos até os confins da internet. Seja você um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra, envie para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Permita que outras pessoas escutem e se edifiquem com a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você esteja, por onde quer que você ande, que você confie no Senhor e saiba que Ele vai guerrear as suas batalhas. Seja uma bênção na vida de outras pessoas, pregue essa palavra, diga para eles: Deus está no controle. Confie no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Abreijos para você e até o próximo vídeo.